Olá, tudo bem? Sou Alfredo Oliva, sou professor universitário e hoje eu quero contar um pouquinho a história do rompimento entre Freud e Jung. E eu vou fazer isso a partir de trechos da carta do Jung. Claro que com isso eu vou fornecer uma visão tanto quanto tendenciosa, ou seja, a visão do Jung, dos fatos. De qualquer forma, dá pra gente começar a conversar um pouco sobre essa história, tá bom? Então me acompanhe nos próximos minutos aí para saber tudo sobre a amizade entre os dois e o fim da amizade entre os dois. Então vamos começar aqui pelo Jung, apresentando o Jung, que é o autor dos trechos das cartas que eu vou mencionar aqui. Ele foi um psiquiatra suíço, contemporâneo de Freud, um pouco mais novo que o Freud. O Jung viveu entre 1875 e 1961, né? E ele é considerado então o fundador da psicologia analítica, né? Quer dizer, ele se aproximou muito do Freud no início da sua carreira, partilhou e continuou partilhando de muitas ideias com o Freud, mas depois seguiu um caminho próprio no campo da psicologia e chamou esse caminho de psicologia analítica. Muito bem, eu vou então mencionar 3 trechos das cartas de Jung. Esses trechos que eu vou mencionar agora estão todos no primeiro volume, onde estão as cartas mais antigas de Jung, né? O primeiro volume trata de cartas de 1905 até 1945. Essa história do rompimento entre Freud e Jung é uma história que se dá mais ou menos por volta de 1912. Então eu vou ler um trecho de 1909, quando eles eram amigos, e 2 trechos após o rompimento entre eles, um de 1913, outro de 1914, para vocês perceberem como é que as coisas azedaram. Então, primeiro, uma carta de 12 de abril de 1909, o Jung está escrevendo para o próprio Freud, depois de uma visita que ele fez a Freud, e depois de terem conversado bastante e de certo modo houve um encantamento mútuo, né? Quer dizer, o Jung ficou deslumbrado com a inteligência, com a sabedoria, com as ideias do Freud que ele conhecia através de livros que tinha lido do Freud, e o Freud ficou bastante entusiasmado com Jung, vendo nele a possibilidade de um seguidor, de um discípulo brilhante, né? Além do que, o Freud considerava que existiam alguns obstáculos à difusão da psicanálise que estavam para além do próprio conteúdo da psicanálise, né? Quer dizer, o Freud sabia que havia resistência à psicanálise por ser ele o principal representante, o fundador da psicanálise, e ele sendo judeu, né? Sabia que muitas pessoas não aceitavam, não tinham simpatia pela psicanálise em função de preconceitos, né? Vamos dizer assim, raciais, ou seja lá como a gente puder designar isso hoje, né? Na época era um preconceito de caráter racial, a gente sabe que é um preconceito de cunho religioso, seja lá o que for, né? Muito bem, eles se encontraram, conversaram muito, ficaram encantados um com o outro, e o Jung, retornando para casa, escreve essa carta bastante simpática. Dá uma olhada nisso, me acompanha aqui, ó. Quando parti de Viena, tive alguns sentimentos de incompletude devido à última noite que passei com o Senhor. Tive a impressão de que minhas coisas espiritistas lhe pareceram muito tolas e talvez desagradáveis por causa da analogia de Fliess, uma loucura, né? Ele coloca isso entre parênteses, né? Então a gente percebe aqui no início desse trecho o Jung um pouco desconfortável, no sentido de que ele tinha tido uma experiência bastante interessante com o Freud, né? O Freud refutava a religião na sua totalidade, e o Jung dizia, não, a religião tem alguma importância, existem alguns fenômenos sobrenaturais são importantes, devem ser levados em consideração. E diz que eles estavam conversando, muito entretidos, e de repente houve um estalo muito grande no escritório do Freud, uma mesa gigante que ele tinha, com uma madeira nobre, tinha estalado, e eles se assustaram com esse barulho,
E o Jung viu isso uma evidência de que existem fenômenos sobrenaturais ou fenômenos que não podem ser explicados por nós. E o Freud disse, isso foi apenas uma coincidência. E o Jung então teria retrucado o Freud e dito, olha, para que você esteja convencido de que não foi apenas uma coincidência, mas uma evidência de que fenômenos que não estão além da nossa compreensão existem, isso vai voltar a acontecer dentro de aqui a alguns poucos minutos. E de fato voltou a acontecer, o Jung ficou estarrecido e o Freud permaneceu cético. É possível que nessa carta ele esteja se referindo a isso que ele chama de fenômenos espiritistas, mas também a gente sabe que o Jung estudava o espiritismo, estudava de um ponto de vista da psicologia, da psiquiatria, né? Aparentemente nunca foi adepto, mas ele tinha uma parente que era espírita e talvez ele também tenha mencionado, tenha falado sobre esses fenômenos para o Freud. O que está evidente aqui é que Jung julgava, né? Tinha a percepção de que o Freud tinha se sentido desconfortável ao abordar fenômenos dessa natureza. Continuando aí do trecho da carta do Jung para o Freud. Mas há pouco, a impressão que tive da paciente emocionou-me bastante. Minha esposa também ficou profundamente impressionada com aquilo que lhe contei. A última noite que conversamos, felizmente libertou-me internamente do sentimento opressivo de sua autoridade paterna, né? Então, essa é uma outra coisa muito interessante, porque depois do rompimento entre Freud e Jung, o Jung vai dizer que o Freud exercia uma autoridade violenta, né? Quer dizer, ele impunha uma autoridade muito violenta. Então, é difícil saber se o Jung sentia por parte de Freud uma autoridade paterna muito opressiva, ou o inverso. Se de fato o Freud exercia uma autoridade paterna, tratava a psicanálise literalmente como o pai da psicanálise e como um pai paternalista, como um pai patriarcal. Ele exercia uma autoridade sobre as pessoas que estavam sendo iniciadas na psicanálise, né? Então temos aqui questões bastante interessantes, mas nós já temos aqui, só nessa carta, duas pistas de razões pelas quais poderia ter ocorrido a ruptura, o rompimento entre Freud e Jung, né? A questão da religião para o Jung, a questão da autoridade paterna do Freud, né? E diz ele ainda, continuando o trecho, né? Ainda esse primeiro trecho, meu inconsciente comemorou essa impressão através de um sonho que me ocupou por alguns dias e cuja análise chegou agora ao final. Espero estar livre agora de todos os incômodos desnecessários. A causa, olha que simpatia, né? A causa que o Senhor defende vai prosperar. Isto me dizem minhas fantasias de gestação que o Senhor teve oportunidade de perceber. Então, carta de um amigo, quase que de um filho para um pai, todo reverente, né? Aceitando a autoridade do Freud, mas ao mesmo tempo apontando já alguns desconfortos que existia da parte de Jung em relação ao Freud. A gente sabe que em 1912, né, então esse desconforto vai crescendo, em 1912 eles rompem, né, essa carta é de 1909, em 1912 então eles rompem, e aí então o Jung assume uma postura bastante crítica em relação ao Freud, embora ele continue, mesmo muitos anos depois da morte do Freud, ele continue reconhecendo a grande contribuição de Freud para a psicanálise. Ainda assim o Jung continua, né, sendo crítico em relação a vários aspectos, dentre eles a questão da autoridade de Freud, né? Então eu vou exemplificar isso a partir de uma carta de 1913 que ele dirige a um amigo, provavelmente um médico. Um conselho de honra está fora de cogitação, uma vez que o Jahrbuch não é um assunto de nossa associação e não quero mais trabalhar com Freud. A impressão das pessoas de fora será péssima, mas os resultados internos importam mais do que o clamor da multidão, né? Então, mostrando que aqui já havia se consolidado um rompimento entre Freud e Jung,
Jung não quer mais trabalhar com Freud, assume um tom crítico, né? Se cria um problema, um dilema, porque o Jung tinha sido presidente da Associação Internacional de Psicanálise e agora ele não quer mais trabalhar com Freud e fica uma questão bastante desconfortável para poder administrar, né? Ou se vocês quiserem, um trecho de 1914, o Jung diz assim, ó, a situação atual é pior ou melhor que a anterior. A última opinião lamentável de Freud no Jahrbuch, que baseia a psicologia no princípio, a psicanálise no princípio de autoridade, não passou despercebida aqui. Nosso presidente, Dr. Mader, tomou a iniciativa de propor ao grupo local suíço retirar-se na totalidade da associação internacional. E isto aconteceu, né? Então, rompimento pessoal entre Jung e Freud, rompimento também institucional, né? Então veja que a psicanálise já nasce, né, cheia de divisões, cheias de grupos políticos, cheias de conflitos de interesses entre essa diversidade de grupos, né? Então essa é uma história que precisa ainda ser bem contada, bem pontuada, mas a gente tem a percepção de que é uma história de muitos conflitos. Ao explicar esta saída, será feito um protesto contra o princípio de autoridade promulgado por Freud. Violando a descrição médica, Freud usou inclusive contra mim uma carta de um paciente. Carta essa cujo signatário conheço muito bem, que foi escrita por ele em um momento de resistência contra mim, né? Então veja que o Freud, que admirava, que falava com bastante admiração, que via em Jung o seu futuro discípulo, talvez o mais brilhante discípulo, chegou a chamar, né, o Jung de príncipe da psicanálise, agora usando armas, né? Armas até, vamos assim dizer, desleais contra o Jung quando ele rompe com Freud, né? Me parece que do ponto de vista ético é um absurdo que se use qualquer informação proveniente de um paciente contra um outro psicanalista. E depois diz, se eu quisesse publicar o que já me foi dito sobre Freud, né, diz o Jung, admirado, né, com bastante exclamação, né, quer dizer, se ele fosse jogar com as mesmas armas que o Freud estava jogando nesse momento, de fato ficaria um jogo muito feio, muito sujo. Essas práticas caracterizam a política de Viena. Um adversário assim não é um adversário, né? Então ele quase que está dizendo aqui que a política de autoridade de Freud é uma política papal, né? Uma política paterna, uma política de, vamos dizer assim, o Freud se mostrava bastante, de acordo com Jung, né, bastante autoritário, né, e se colocava ali como a coluna. De fato o papel de Freud é fundamental na criação e na difusão da psicanálise, isso é incontestável, mas é discutível se isso dava a ele o direito de se impor de forma autoritária sobre seus seguidores e seguidoras, né? Bom, vamos lá, né? Então só faltou de fato eles saírem no braço, de resto houve tudo aqui, né? Essa história interessantíssima, e eu pretendo continuar então contando outras histórias da psicanálise a partir de trechos da carta do Jung. Tem muita história, muita coisa interessante para a gente desbravar aqui, tá bom? Eu espero que você goste desse vídeo. Um abraço então e até o nosso próximo encontro.